E o ministério pastoral é bíblico ou não é bíblico? Existe esse ministério pastoral? Os desigrejados dizem que não. Os desigrejados dizem que o único pastor é Jesus Cristo, que hoje não existe essa função, esse ministério pastoral dentro da igreja. Que os pastores que Jesus se refere, e inclusive chamando-os de ladrões, em João capítulo 10, verso 8, são os pastores de Israel, do tempo da lei, e que hoje não existe mais esse ministério pastoral. Portanto, os desigrejados não consideram o ministério pastoral, não se sujeitam ao ministério pastoral, não constituem pastores para si, não têm líderes espirituais, líderes pastores que apacentem o rebanho, enfim, que esteja na frente da igreja a qual eles compõem, da congregação a qual eles se reúnem. E eu estou aqui para falar para você a respeito desse assunto, que eu entendo que é um assunto importante nessa série que nós estamos realizando sobre a questão dos desigrejados. Primeiro, antes de nós entrarmos no assunto, eu quero dizer para vocês que o movimento desigrejados, irmãos, é um movimento protestante. A princípio, eu achei muito interessante esse movimento, porque eu entendo hoje, nos dias atuais, com tanta corrupção dentro das igrejas, com tanta heresia, apostasia e exploração dentro das igrejas, é importante que surjam realmente movimentos, pessoas que protestem contra isso, que preguem contra essas heresias, que preguem contra essa má fé da maioria desses líderes. Contudo, o movimento desigrejado tem ido a outro extremo, tem se tornado tão herege quanto os hereges que eles combatem. Por quê? Porque eles têm combatido tudo, eles têm combatido tudo que a igreja prega, que a igreja faz, tá? E então estão criando heresias para poder combater tudo. Nós temos que combater, sim, mas as coisas que estão erradas. Temos que combater, sim, a exploração, o engano teológico, a distorção doutrinária, mas as coisas que são bíblicas, que são ortodoxas, que são retas, provadas nas escrituras e historicamente pela história da igreja, essa nós precisamos considerar e aceitá-las como sendo verdadeiras. Não podemos simplesmente chegar para tentar combater uma heresia, criando outra heresia, distorcendo a palavra de Deus. E é exatamente isso que, infelizmente, o movimento desigrejado, que eu tanto admirei, mas que infelizmente estão cometendo muitas deturpações teológicas. E como vocês já sabem, que eu tenho um ministério apologético, estou aqui exatamente para defender a sã doutrina. E hoje, nessa questão do ministério pastoral. Então, eu quero falar com você. Será que o ministério, essa função eclesiástica de pastor, ela é bíblica? Ou será que ela é uma coisa criada, um movimento criado pela igreja moderna? Nós vamos ver nesse breve estudo que nós vamos fazer aqui se existe ou não esse ministério pastoral, e se existe, qual a sua finalidade, que atitude esses pastores devem ter para com o rebanho, para com a obra de Deus, e que atitude as ovelhas devem ter para com os pastores. Primeiro, nós vamos ler aqui Efésios capítulo 4, do verso 7 ao 11, diz assim: mas a graça de Deus foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu o que? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Preste atenção. Os desigrejados interpretam esse versículo, queridos, essa passagem bíblica, aliás, dizendo que isso está no passado, que ele deu uns para profetas, pastores e mestres, mas ali, das pessoas que estavam ali antes dele morrer na cruz do Calvário. E eles pedem a nós uma prova, prove, me mostre um versículo que mostre um pastor sendo ordenado depois da cruz. E eles dizem que apenas antes da cruz
é que Jesus havia constituído pastores. Mas eu digo aqui, querido, que é o primeiro grande equívoco exegético desse movimento. Por quê? Primeiro, Jesus e os apóstolos nunca, antes da cruz, ordenaram alguém ao ministério pastoral. Nunca, jamais antes da cruz, Jesus ou os apóstolos ordenaram alguém ao presbitério, ao ministério de ancião, de pastor, como queira chamar, ao bispado. Jamais. Essas funções eclesiásticas, esses ministérios eclesiásticos, eclesiástico quer dizer relacionado à igreja, esses ministérios eclesiásticos não só vieram surgir exatamente depois da cruz, exatamente após a morte e a ressurreição de Cristo. Observe o texto, querido. Claro, o texto está no passado, mas no pretérito imperfeito, mostrando o quê? Que algo que tem continuidade, não de algo que foi feito que parou ali, de algo que tem continuidade, que é algo que foi realizado, que foi ordenado, mas que não parou ali, que teve uma continuidade. Observe que ele diz: quando foi que ele deu dons aos homens? Quando foi que ele ordenou-os para apóstolos, profetas, pastores e mestres? Exatamente depois de ter subido ao alto. Ele diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas para cumprir todas as coisas. Então ele diz: ele subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então ele deu dons aos homens, levou cativo o cativeiro depois de ter subido. Quando ele subiu, levou cativo o cativeiro, então o texto diz: então, só então, ele deu dons aos homens. Porque nós temos que entender que os dons que vieram sobre a igreja foi apenas depois da subida de Cristo, quando ele enviou o Espírito Santo. Fique na cidade até que do alto seja revestido de poder. Seria a capacitação. Os dons, a Bíblia é clara em 1 Coríntios capítulo 12, mostrar que os dons, eles são manifestações do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do homem e da mulher de Deus. Então logo, os dons ministeriais, os dons eclesiásticos, os dons do Espírito Santo e todas as suas manifestações foram dadas depois da cruz. Depois que Cristo subiu, 40 dias depois, ele enviou o Espírito Santo. Aí sim, os dons começaram a se manifestar na vida dos que crescem. Então logo, essa interpretação dos desigrejados, ou de qualquer igreja dizer que não existe esse ministério pastoral depois da cruz, só foi antes, aí é um equívoco infantil. É um equívoco infantil. Mas enfim, vamos adiante. Então nós estamos vendo aqui Jesus dizendo a palavra, aliás, Paulo, aos Efésios, 25 anos depois, mais de 25 anos depois da ressurreição de Cristo, Paulo falando a respeito dos dons que ele deu, daquilo que ele constituiu, do que ele deu, uns para apóstolos, para profetas, para pastores, evangelistas e para pastores e mestres. E daqui a pouco eu vou mostrar com que finalidade Jesus deu esses dons, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar. Não vou adiantar, vamos com calma, tá bom? Mas vamos lá, vamos ser metódico e sistemático. Os irmãos estavam perguntando o que é isso que eu estou tomando. Tererê, tá bom? Muito gostoso, delicioso. Então vamos lá. Então esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra para nós claramente que os pastores, o ministério pastoral, ele foi constituído pelo próprio Jesus. Não só o ministério pastoral, tá? Mas todos os outros ministérios foi constituído pelo próprio Cristo, pelo próprio Mestre, pelo próprio Senhor. E essa função eclesiástica, de fato, ela não é invenção da igreja moderna. Ela é uma constituição do próprio Jesus. E Jesus constituiu isso, ele mesmo constituiu para o benefício da própria igreja, que nós vamos ver daqui a pouco, para que ele constituiu o ministério pastoral e os outros ministérios. Algumas vezes você vai encontrar a Bíblia chamando a função pastoral, o ministério pastoral, de bispo, de ancião, de presbítero. A questão é que, independente da forma como as escrituras se reportam ao ministério pastoral, se ele chama de bispo, de presbítero, de ancião, ele está se referindo ao pastor, tá? Agora, o grande problema de hoje é que pastores assumiram o ministério pastoral como dominadores. Está errado.
que o grande problema de hoje também é que ministério pastoral, né, ao invés de ser um ministério, uma função, ela também virou título de hierarquia. O que eu quero dizer com isso? Não tem problema nenhum você chamar uma pessoa de pastor Jardel, pastor Paulo Júnior, pastor Hernandes Lopes, pastor Augusto de Caldeiras, não tem problema nenhum. Agora o grande problema o que é? É que essa palavra pastor, ela não é um mero título, ela não é um mero, exatamente, não é uma mera epígrafe, tá? Ela é uma função, porque o que nós vemos hoje é que tem pessoas que não têm a função pastoral e são chamadas pelo título de pastores, ao passo que outros têm o ministério pastoral, mas não são reconhecidos como pastores. E até mesmo ministério pastoral virou título hierárquico. Por exemplo, dentro de algumas igrejas, o obreiro é o menor, o diácono é maior que o obreiro, o presbítero é maior do que o diácono e o obreiro, e o pastor é maior do que o presbítero, do que o diácono e do que o obreiro. E isso também está errado. Ministério pastoral, ele não é, irmão, ministério pastoral não é hierarquia eclesiástica. Todos estão no mesmo patamar, todos estão no mesmo patamar de importância. O obreiro, o diácono, o evangelista, o presbítero, o pastor, todos estão no mesmo patamar de eclesiástico. A questão é que o obreiro tem a função dele, o presbítero tem a função dele, o evangelista tem a função dele, o pastor, que é o mesmo presbítero, o ancião, mesma coisa, tem a função dele. Então a questão são a diferença nas funções, mas não na importância, porque nenhum deles são mais importante do que o outro. E outra coisa também é que muitos pastores acham que são dono do rebanho, que o rebanho é propriedade deles, que eles são os chefes da obra, o dono da obra, os senhores da obra. E isso também está errado, querido. O senhor da obra, o dono da obra, o chefe da obra, só tem um, é Deus, é o próprio Deus triuno, é somente Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o rei, Ele é o Senhor da obra, e ninguém mais. Agora, obviamente, os pastores, Deus os constituiu para liderar, para apacentar, para conduzir, obviamente, e eles merecem, são dignos do respeito da igreja. Nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, em suas epístolas, ele fala da seriedade do ministério eclesiástico, tanto da seriedade como da necessidade do ministério pastoral nas igrejas. Paulo não queria de maneira alguma uma igreja sem um líder, uma igreja sem um pastor, mas os desigrejados não, eles se reúnem na sua igreja orgânica, como eles chamam, e ali sentam numa mesa de alguma forma, e se algum irmão começar a falar, tomar na frente como se fosse um líder, fazendo alguma coisa, eles já ficam com raiva. Ele já diz, não, aqui se não for para ser todo mundo igual, eu não quero, aqui não tem negócio de liderança não. Quer dizer, isso é orgulho, meu irmão, isso é arrogância, isso é prepotência, isso é soberba, isso é falta de humildade, se submeter a uma liderança. Olha só o que é que Paulo diz, Tito capítulo 1, no verso 4 e 5. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, na ilha de Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, pastores, anciãos, como eu já te mandei. Então o que Paulo está dizendo? Olha, Tito, tem coisas aí que precisam ser colocadas em ordem, tem coisas desordenadas aí, e uma das coisas que você precisa colocar em ordem é a questão da liderança da igreja. Você precisa, junto com os irmãos, constituir presbíteros, ou seja, um líder para a igreja. A igreja precisa de uma liderança, a igreja precisa de pastores, de bispo, de ancião, como queira chamar. A igreja precisa de liderança, é preciso haver liderança na igreja, Tito, e você foi deixado aí para colocar em ordem as coisas que faltam ser colocadas, e uma delas é constituir liderança na igreja. Nós podemos olhar para a palavra de Deus em todo o seu contexto, desde Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ver que sempre Deus levantou líderes, sempre Deus levantou líderes. Noé foi um líder espiritual na sua geração, Abraão foi um líder espiritual na sua geração, Moisés
foi um líder espiritual que conduziu 700 mil homens, sem contar mulher e criança, 3 milhões de pessoas pelo deserto durante 40 anos. Quando Moisés morre, o povo fica disperso sem líder? Não, Deus levanta Josué. Quando Josué morre, que o povo fica sem líder, aí o povo se dispersa. Mas aí Deus vai levantando juízes. E quando Deus levanta um juiz fiel, o povo de volta se reúne na presença de Deus. Quando o juiz morre, o povo se dispersa. Ou seja, o que quer dizer com isso? E isso está em todo o contexto da Bíblia, desde no VT como no NT, né? No Velho Testamento como no Novo Testamento, você vai ver essa questão de liderança, e na igreja não foi diferente. E Paulo está falando aqui da importância da liderança na igreja. Nós vamos olhar, queridos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a igreja com liderança. Nós vamos ver Paulo indo até Jerusalém, se reunindo com o colégio dos apóstolos e os bispos da igreja ali, os anciãos da igreja, aliás, os apóstolos e os anciãos da igreja, para tratar de assuntos teológicos na questão do evangelho para os gentios, do evangelho para os judeus, e ver como é que concilia essa coisa, questão da lei, se aplica ou não para os gentios, como é que fica. Então ele reúne a liderança da igreja. Então observe, querido, que a igreja precisa de liderança, tá? Eu digo aqui já, desde já, os desigrejados, as pessoas que seguem esse movimento, você precisa ter humildade. Você precisa ter humildade para reconhecer isso aqui, meu querido. Vamos protestar contra o que está errado. Vamos protestar contra as heresias, contra esse negócio de dízimo nas igrejas, contra esse negócio de saquetel, de exploração de oferta e tudo mais. Mas de campanhas, amuletos, idolatria, vamos protestar, vamos pregar contra, enfim, mas contra o que é certo, contra o que é correto, vamos pregar até contra o ministério pastoral mal exercido, contra os que estão distorcendo o ministério pastoral para se beneficiar, para explorar, para oprimir, para se tornar senhores do rebanho. Mas contra o que está certo, não, meu irmão. Aí vamos ter sabedoria, vamos ter consciência para fazer a coisa certa. Então observe, agora vamos ver aqui 5 atitudes. Já vimos aqui que o ministério pastoral é bíblico, que a igreja precisa de liderança. Jamais a igreja pode ficar sem uma liderança fiel a Deus, tá? É isso que eu estou me referindo, que o texto se refere, obviamente. E vamos ver essa questão também, quais as atitudes, 5 atitudes que a igreja deve ter para com seus pastores, e ao mesmo tempo que eu for mostrando as 5 atitudes que a igreja deve ter para com seus pastores, também nós vamos ao mesmo tempo provando cada vez mais, alicerçando cada vez mais biblicamente que o ministério pastoral é bíblico sim. Então vamos lá. Primeira atitude que a igreja deve ter para com seus pastores está em Hebreus capítulo 13, verso 7. É lembrar dos seus pastores e não esquecer deles. Diz assim: lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então o texto manda que a igreja lembrar dos seus líderes. Algumas traduções diz líderes, guias, pastores, enfim. Ele está se referindo àqueles que estão na frente do trabalho, aqueles que estão exercendo o ministério pastoral, ou seja, de ancião, ou chame de bispado, de presbítero, enfim, o ministério pastoral. Independente da nomenclatura que se dá, é o ministério pastoral, tá? Que inclusive era muito depreciado, exatamente nesse período apostólico. O ministério pastoral era muito depreciado. Os pastores eram tidos como ladrões realmente até pela sociedade, enfim. Então chamar alguém de pastor dentro da igreja, a primeira pessoa precisava ter humildade para ser chamado de pastor, né? E enfim, mas não vamos entrar nessa questão agora, né? A gente pode até ver isso aí em outro momento. Mas a primeira atitude que a igreja deve ter para com os seus pastores é que a igreja precisa imitá-los, a igreja precisa lembrar-se deles, dos seus líderes. Seja lembrar dos seus líderes, imitar os seus líderes, seus pastores, atentar para a maneira de viver, porque normalmente pastores fiéis são homens de Deus, que têm uma maneira de viver íntegra, justa, reta e verdadeira. Então ele está dando esse conselho: olhe para os pastores de vocês, que são homens de Deus, que andam corretamente, que procuram viver de forma irrepreensível, e imitem a forma de viver deles.
Segunda atitude que a igreja deve ter para com seus pastores é que a igreja deve obedecer e se sujeitar aos seus pastores. Hebreus 13:17 diz assim: obedecei a vossos pastores, ou guias, ou líderes, ou ancião, ou bispo, não importa, são os líderes da igreja. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque não seria útil a vós. Observe o que Paulo está dizendo. Será que isso não está na Bíblia dos desigrejados, irmãos? É claro que está, meu irmão. Está na Bíblia de católico, de espírito, de evangélico, está na Bíblia, qualquer Bíblia. Está em qualquer Bíblia. Hebreus 13:17. Obedecer a vossos líderes, a vossos guias, a vossos pastores. Mas por que eles não pregam isso? Por que eles não pegam esse versículo e pregam de forma aliável, equilibrada, tá? Sem ir para um extremo nem para outro, mas ir dentro do equilíbrio? Obedecei a vossos pastores. Eu pergunto, desigrejados, vocês têm pastores? Vocês têm líderes? Tá? Você fica, não, Jesus é o grande pastor, só ele é pastor. No final eu vou falar sobre isso. Só ele é pastor, só Jesus é pastor, então eu só tenho que obedecer a Jesus. Eu não tenho que obedecer nenhum pastor aqui, eu não preciso ter nenhum pastor aqui não. Aqui nós vamos se reunir, não tem negócio de liderança não, aqui é todo mundo igual. Não estamos querendo dizer aqui que um é melhor do que o outro, que nós somos desiguais, mas estou querendo dizer que é preciso que haja no movimento de vocês, em qualquer movimento, se diz ser uma igreja séria, é preciso que hajam líderes, e é preciso que vocês, como diz o texto, né, obedeçam a eles, se submetam a eles. E por quê? Porque eles velam por vossas almas, como quem há de dar conta delas. E aí, terceiro ponto, as escrituras, elas mandam a igreja reconhecer e tem grande estima em amar seus pastores. Olha só, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, diz assim: rogamo-vos, pois, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tem um paz entre vós. O que é que Paulo está ordenando à igreja com a sua autoridade apostólica? Que a igreja reconheça os seus líderes, tenha um reconhecimento, tá? Não é reconhecer aquele é meu líder, não é reconhecer só sabendo quem é seu líder, mas é reconhecer, valorizar o trabalho deles. É isso que ele está falando. Valorizar, reconhecer, dar valor, dar estima, dar amor, né? Tê-los em grande estima e amor pela obra que eles realizam. Os que presidem sobre vós. Só observe que ele está falando presidir, ou seja, está falando de liderança, de alguém que exerce uma liderança, de alguém que exerce uma presidência. A presidência fala de liderança, do poder de conduzir, de guiar, de presidir. Isso é depois da cruz, não é antes da cruz. Isso é Tessalonicenses 25 anos depois, o ano 55. O ano 55 era cristão, dá o quê? 33 para 25? Ou 33 para 55 dá 22 anos. 22 anos depois da cruz. Então é preciso isso. Isso é uma atitude honesta e bíblica que a igreja deve para com os seus pastores, né? Quarto ponto que Paulo aborda aqui é de obrigações da igreja para com seus líderes, com seus pastores. A igreja deve estimar de forma dobrada os seus pastores. Olha só, 1 Timóteo 6,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicados honorários, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, certo? Então, Paulo, ele está falando dos presbíteros que governam bem. Mais uma vez ele fala de governo, mais uma vez ele fala de liderança. Os presbíteros, como eu já falei, presbítero, ancião, bispo, pastor, todos são a mesma função. Bem, você quer me chamar de pastor? Presbítero Jardel, ancião Jardel, isso vai mudar em que, meu irmão? Isso vai mudar em que? Tá? Se o que importa de fato não é o título, na verdade não é título, o que importa é a função. O que importa é a função que está sendo exercida. Então, se você não quer chamar o cara de pastor,
Chama ele de presbítero, chama ele de bispo, chama ele de ancião, mas entenda, ou chame ele pelo nome, se você não quer chamar ele de nenhuma dessas nomenclaturas, se você não quer dar nenhuma dessas nomenclaturas a ele, chame ele apenas pelo nome, porém, reconheça, como Paulo disse aqui, reconheça a presidência dele, reconheça o poder de governo que Deus deu a ele, reconheça a liderança dele e o respeite. A Bíblia, como a Bíblia diz, de duplicada honra, de grande estima, de duplicados honorários, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então é preciso que a igreja, que ela reconheça os presbíteros que governam bem, os pastores que governam bem a obra com zelo, que governam com zelo, que tem esmero, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, ou seja, principalmente os pastores que ensinam, que doutrinam, que ralam, que se esmeram no estudo, na busca do conhecimento de Deus, para ensinar, para doutrinar a igreja, principalmente esses. Ele diz que vocês devem honrar ele de forma duplicada. Em outras traduções diz, honrem de forma duplicada, ou duplicados honorários. Honorários dá a nós um entendimento de quê? De ajuda financeira. Gálatas complementa isso, que é o quinto ponto, que é uma das obrigações da igreja para com seus pastores, deve repartir os seus bens com seus pastores, ou seja, ajudá-los financeiramente. Gálatas 6,6 diz assim, o que é instruído na palavra, reparte de todos os seus bens com aquele que o instrui. É outro tema, a questão do salário pastoral, da ajuda financeira que a igreja deve, não como favor, mas como obrigação aos seus líderes. É outro tema, eu até já gravei um vídeo outro dia, vou gravar outro, pode ser que eu grave outro depois, certo? Mas já gravei outro dia, está aí no canal. Mas enfim, então observe o que ele diz aqui. Os presbíteros que governam bem, sejam dignos de duplicados honorários, principalmente os que se dedicam na palavra e na doutrina, se dedicam em aprender e ensinar a igreja. E em Gálatas 6,6 ele complementa dizendo, o que é instruído na palavra, que são vocês desigrejados. Tem alguém aí que instrui vocês? Deve ter, tem que ter. Vocês são tão bíblicos, tão ortodoxos, então deve ter algum líder aí, um bispo, um ancião, um pastor, um presbítero, enfim, mesmo que você não queira dar título a ele, mas tem que ter algum líder aí. Então esse líder, ele diz que você precisa repartir os seus bens com ele. Poxa vida, vocês são tão exigentes, com outras passagens da Escritura que tem que ser assim, de fato temos que ser exigentes mesmo, mas e essa aqui, você tem aplicado para vocês? Hein, desigrejado? Vocês são tão exigentes com tantas outras coisas, que tem que cumprir, esse negócio de dízimo não é obrigatório e tal, não tem negócio de pagar dízimo não era dinheiro. Eu sei disso, meu querido, prego isso, pode olhar no canal aí, escrevi um livro sobre isso, dei de graça, está aí disponível no canal aqui, no link aqui embaixo, está aí, clique, baixe o livro, o dízimo não é obrigatório, o devorador não é demônio. Aqui ninguém pede dízimo não, meu irmão, aqui ninguém pede nem oferta mais, tá? Mas a questão não é essa, tá? Eu pergunto a você, você tem repartido todos os seus bens com aquele que tem te instruído? Você tem ajudado financeiramente o seu pastor, o seu líder, o seu bispo, o seu ancião, o seu presbítero, como queira chamar? Você tem ajudado ele financeiramente? É uma ordem bíblica, é uma ordem apostólica. O que é instruído na palavra, reparte todos os seus bens com aquele que o instrui. Mas pelo contrário, você murmura, você diz que pastor é vagabundo, que pastor não trabalha, que pastor não tem que receber nada da igreja. Você fala o contrário, Isso omitem essas passagens bíblicas. Ok. Mas vamos lá. Então, como nós podemos ver até aqui, o que acontece? O que acontece é que o ministério pastoral, ele está presente, querido, em várias partes do Novo Testamento, principalmente nas cartas apostólicas, depois da cruz. Paulo falando do dever ou da necessidade de se ordenar líderes para a igreja, a qual ele chama de presbíteros, se referindo ao ministério pastoral. Nós vimos que algumas vezes tem essa variação, desse termo bispo, ou ancião, ou presbítero, enfim, e outras vezes pastores. Você vê que umas vezes eles chamam de pastores, outras vezes chamam de presbítero, de bispo, ancião, mas independente da forma como eles são chamados, eles são os pastores da igreja.
E então, isso é algo mais do que provado biblicamente. Agora, por que a Bíblia se reporta tanto, ou dessa maneira, dando tanta ênfase ou tanta importância ao ministério pastoral, que os desigrejados insistem em dizer que não existe mais? Tá? Eles vêm com a desculpa de dizer, não, isso não é título, é função, nós sabemos disso. Mas aí eu pergunto, existe essa função no movimento de vocês? Vocês dão isso aí que a Bíblia está dizendo para o líder de vocês, para o pastor de vocês? Tá? Então, eu quero mostrar para vocês agora que a Bíblia ela dá essa ênfase tão importante ao ministério pastoral, aos líderes, exatamente por causa da obra que eles realizam. Nós vamos ver aqui pelo menos 3 grandes responsabilidades de um pastor, de um ministério pastoral, para que você possa entender porque que a Bíblia valoriza tanto o pastor. Primeiro, é dever do pastor doutrinar a igreja. Observe, tá? Que eu falei que ia complementar a primeira passagem que eu li de Efésios capítulo 4, agora vamos lá. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que finalidade? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4, do 11 ao 15. Agora o verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele está dizendo, ele deu um para apóstolos, né, que foi os apóstolos primeiro, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e para mestres, né, professores, doutores, enfim. E ele diz, para que ele deixou? Vamos fitar aqui no pastor, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos fitar no pastor, que o assunto é pastor. Para que ele deixou pastores? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, pastor está ali para edificar o corpo de Cristo, tá? Para que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida de estatura completa de Cristo, para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que é que ele está falando? Deus deixou, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, deixou um para profetas, para apóstolos, para pastores e mestres. Para quê? Para que a igreja seja instruída, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja doutrinada, para que a igreja não seja mais enganada. Pastores, Deus deixou pastores, os apóstolos constituíram pastores. É dever nosso hoje em constituir pastores fiéis nas igrejas, uma liderança fiel nas igrejas, para que a igreja venha a ser edificada, para que haja edificação no corpo de Cristo, para que cheguemos à unidade da fé pela exposição de um evangelho único, de uma doutrina pura, genuína e verdadeira. Sim, para que os cristãos, para que os cristãos não sejam mais enganados, levados por todo o vento de doutrina, para de ficar confusos por causa da astúcia dos homens que fraudulosamente enganam. Então, para isso ele deixou o pastor. Para isso ele deixou os doutores, os apóstolos que foram os primeiros, profetas e agora pastores e mestres. Para isso que ele deixou, meu irmão, a liderança. Para proteger o rebanho, guardar o rebanho, doutrinar o rebanho, para que os irmãos deixem de ser enganados, iludidos por falsos profetas. Então essa é uma grande responsabilidade do ministério pastoral. O pastor tem que fazer isso, e ele deixou o pastor para isso. Segundo, é dever dos pastores interceder pelas almas das ovelhas, porque vão prestar conta delas. Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por quê? Pastor Jardel, por que eu tenho que me sujeitar aos meus pastores e obedecê-los? Porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Ou seja, Paulo está dizendo, por que você tem que ser submisso ao seu pastor fiel, ao seu pastor que lhe ensina, que lhe doutrina, uma palavra fiel e verdadeira, não herege, não falso profeta, mas pastores fiéis, que realmente ensinam a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Sabe por que você tem que ser obediente a ele? Porque ele está lhe ensinando a verdadeira doutrina. Quando você se submete a ele e obedece a ele, você está obedecendo a doutrina, você está se submetendo à doutrina. E por quê? Porque eles velam por vossas almas.
Eles intercedem por vós e velam por vossas almas, pastoram vossas, velar é pastorar, pastoram vossas almas, porque eles vão dar conta delas. Pastor vai dar conta das ovelhas que Deus entregou para ele apacentar. Por isso o ministério pastoral é importante, por isso que a igreja precisa ter pastor. E ele diz que vocês têm que obedecer aos seus pastores para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não seria proveitoso para vocês, é o que ele está falando. Aí eu pego, vocês têm dado isso aos seus pastores, obediência e submissão? Porque, meu irmão, enquanto alguns ficam aí dizendo que pastor é vagabundo, né? O que acontece? O que acontece é que tem muito pastor gemendo, meu irmão, por conta de ovelhas rebeldes, insubmissas, desobedientes. E olhe lá se for ovelha, né? Se não for bode. Mas enfim, isso é função pastoral. A importância do ministério pastoral. Por isso a Bíblia dá tanta ênfase. Por isso que Paulo manda honrá-los de forma duplicada. Por isso que Paulo manda os irmãos pegar os seus bens e ajudar os seus pastores financeiramente. Por isso que Paulo manda ser amados, honrados, respeitados, admirados, reconhecidos, por causa desse trabalho importante que eles realizam. Terceiro e último ponto, grande responsabilidade do pastor: apacentar o rebanho com cuidado, de forma voluntária, sem interesses materiais. Observe como é interessante isso aqui. Embora Paulo manda as ovelhas ajudar financeiramente seus pastores, é dever das ovelhas ajudar financeiramente seus pastores, porém, entretanto, os pastores não devem realizar o ministério interessado que vão receber materialmente. Vão receber, são dignos disso, devem receber, é obrigação da igreja fazer isso, é um direito deles receber, mas não devem trabalhar pensando nisso. Está aqui, ó. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Interessante, né? Pedro diz, olha, tem presbítero entre vocês aí, tem pastores aí, tem ancião aí, tem líder aí. Eu também sou um pastor, um presbítero, um ancião. Poxa vida, o Pedro está se chamando de presbítero. Devia não chamar, né? Devia não se chamar presbítero, porque, afinal de contas, não existe mais isso, né? De acordo com os desigrejados, não existe mais, não existe esse ministério, essa função pastoral, não existe isso. A igreja não precisa de líder, não precisa de liderança, né? Mas Pedro está dizendo aqui, eu também sou presbítero. Então, quando eu digo aqui que eu sou o pastor Jardel, aí tem gente que vem com 5 pedras na mão, dizer que você é pastor de quê? Que você é pastor, cadê isso na Bíblia, né? Poxa vida, enfim, né? Está aqui Pedro dizendo, eu também sou presbítero, eu também sou pastor, eu também sou bispo, também sou ancião, como esses anciãos, presbíteros que tem aí. Sou testemunha das aflições, participante da glória que há de se revelar. Ele diz, apacenta o rebanho de Deus que está entre vós. Tenham cuidado dele. Não faça isso por força, verso 2. Mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, trabalhem, apacentem o rebanho, façam a função de vocês, mas não faça isso de forma torpe, com a ganância torpe, né? Com a ganância de ganhar dinheiro, porque afinal de contas é ministério pastoral, não é emprego. Já está dizendo, é ministério. Função eclesiástica não é emprego, é ministério. Embora seja digno de receber o seu sustento, o seu salário, mas lembre-se que não é emprego. Então não deve fazer isso por torpe ganância. Não deve fazer daquilo, do ministério pastoral, o seu emprego. Por exemplo, tem gente que diz, eu já tentei empreender, eu já botei comércio, já tentei arrumar emprego, não deu certo, agora eu vou ser pastor. Está errado. Está dizendo aqui que isso não é emprego, meu irmão. Se a pessoa tem a vocação, o chamado, e renunciar até ganhos maiores, coisas maiores, vai se dedicar à igreja, esse, porque tem um chamado à vocação, esse sim é digno de receber e ser sustentado. Mas o cara que tentou tudo, não deu certo, agora eu vou ser pastor porque eu vou ganhar dinheiro lá. Está errado, completamente. E é o que está acontecendo hoje, né? Infelizmente é o que está acontecendo hoje. Mas enfim, então ele dá aqui a ordem, né? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo do rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, que é Jesus, o grande pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então observe que ele está dizendo que é obrigação do pastor apacentar o rebanho,
de forma voluntária, sem interesses materiais, por vontade própria, sem ser pressionado, com ânimo pronto e não explorar o rebanho e ser exemplo dele. Olha só quanta coisa que o pastor tem que ser, tem que fazer dentro da igreja, né? Então isso é dever do pastor. Por isso, tanta obrigação, com tanta responsabilidade, a Bíblia dá, por isso que a Bíblia dá tanta honra, né? Os apóstolos dão tanta honra e tanta dignidade e ordena a igreja que dê honra e dignidade aos seus pastores. Para concluir, né? Vamos concluir para o vídeo não ficar muito longo, já está ficando longo, mas vamos concluir agora. Conclusão. Como nós acabamos de ver, 1 Pedro 5, verso 4, quando apareceu o sumo pastor. Quem é sumo pastor? Sumo pastor quer dizer sumo. Sumo quer dizer o grande. Quando se diz o sumo grande, não quer dizer que só a ele, quer dizer que ele é o maior. Tá? Há uma diferença. Lembra do sumo sacerdote e dos sacerdotes? Tá? No Antigo Testamento existia um sumo sacerdote e existiam sacerdotes. Tá? O que era o sumo sacerdote? Era o maior sacerdote, o maior de todos. Tá? Tinha vários sacerdotes, mas dentro daquele sacerdote havia um sumo sacerdote, porque o termo sumo sacerdote quer dizer o grande sacerdote, o maior sacerdote. Quando ele diz que quando apareceu o sumo pastor, que é Jesus, ele não está dizendo que Jesus é o único pastor que tem. Está dizendo que ele é o grande, o maior pastor. Tá? E de fato ele é o grande pastor, o sumo pastor. Quer saber? Ele é o único pastor também. Tá? Como assim, pastor? Você acabou de dizer que existem pastores? Existem sim. Mas observe o que eu vou falar para você, para ver se entra na sua mioleira. Jesus apacenta, o próprio Jesus, o sumo pastor, o grande pastor, apacenta o seu rebanho hoje, por intermédio dos pastores que zelam a sua palavra. Deu para entender isso aí? Ou seja, quando a igreja tem um pastor zeloso, um pastor fiel, fiel às escrituras, fiel no ensino, que realmente ensina as verdades de Cristo e apostólica, é o próprio Jesus que está apacentando aquela igreja por meio daquele pastor, mediante sua palavra. Porque Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. Como ele é o grande pastor, e aquele pastor que está ali na função eclesiástica, está pregando a palavra com fidelidade, então como Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus, Jesus está presente através da palavra. E logo Jesus está apacentando o rebanho por meio da sua palavra, por intermédio daquele pastor que ele constituiu sobre o rebanho. Entendeu? Então, qualquer pastor fiel à sã doutrina, é o próprio Jesus quem está apacentando o rebanho por meio dele. Ele é o grande pastor, ele é o sumo pastor. Tá? O grande, o sumo. Mas ele tem os outros pastores, como eu disse, quando temos chamar de grande pastor, de sumo pastor, não quer dizer que ele é o único. Quer dizer que ele é o maior. E os outros estão submissos a ele. Qualquer pastor obediente a ele, submisso a ele, fiel a ele, é ele mesmo que está por meio desse pastor apacentando seu rebanho. Em João 10,16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Jesus está dizendo em João 10,16: tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que não são judias, não estão aqui na Judéia, são gentias, e também é conveniente que eu, Jesus, agregue elas. É isso que ele está falando, né? E elas ouvirão a minha voz. Como é que Jesus vai agregar essas ovelhas às outras? Como é que essas ovelhas vão ouvir a voz de Jesus se ele está sentado no céu? Exatamente por intermédio dos seus pastores. Quando Jesus fala através dos seus pastores, pastores que pregam a palavra com fidelidade, com genuinidade, é o próprio Jesus quem está ali ajuntando suas ovelhas, e elas estão ouvindo a voz do próprio Jesus por intermédio da mensagem fiel daquele pastor. Então, quando o Senhor diz que vai agregá-las, Ele está dizendo que vai chamá-las por intermédio da palavra ministrada por seus servos, inclusive os pastores, né? E elas ouvirão a minha voz, como? Ouvindo a pregação dos pastores fiéis, da exposição fiel das Escrituras. Então, claro, não só dos pastores, mas todos os pregadores fiéis. Mas como o assunto aqui é pastor, está girando em torno disso. Então ele diz que haverá um só rebanho, um só pastor. Então ele está dizendo que elas todas serão apacentadas pela sua sã doutrina.
que é quem guia o rebanho. Logo, o nosso pastor é o próprio Jesus. Quando se prega a genuína palavra dele, é o próprio Cristo quem está ali a nos apacentar. Então, e todos que seguem essa doutrina estão sendo apacentados pelo próprio Cristo, por intermédio dos pastores que ele tem levantado para guiar o seu povo. Então, queridos, eu espero que isso entre na cabeça de vocês. Eu espero que vocês tenham a humildade, a hombridade, para reconhecer biblicamente o ministério pastoral. A briga aqui, meu irmão, não é por título. A briga aqui não é por posição hierárquica. Pastor não é maior do que presbítero, não é maior do que ancião, não é maior do que diácono, não é maior do que obreiro, não é maior do que ovelha. Então, pastor é ovelha do rebanho também, como as outras são. Ele apenas recebeu de Cristo uma autoridade de governar, como nós vemos aqui várias vezes, uma autoridade de presidir. Isso não quer dizer que ele é maior. Por exemplo, nós temos um presidente da República. Ele é melhor do que eu? Em momento algum. Ele é maior do que eu? De maneira alguma. Entretanto, ele recebeu uma autoridade para governar. Logo, eu preciso respeitá-lo, honrá-lo e ser submisso às leis que são prerrogadas por eles. Então, comparando mal, né? Lógico. Da mesma forma na igreja. Então, pastor não é maior do que ovelha, não. Pastor é ovelha tanto quanto as outras. Entretanto, ele recebeu de Deus a autoridade para presidir, para governar. E ele tem suas responsabilidades e direitos. E as ovelhas têm suas responsabilidades para com seus pastores e obrigação para cumprir para com eles. Como os pastores têm responsabilidade e obrigação para cumprir para com as ovelhas. Eles não são maiores do que as ovelhas, entretanto receberam uma autoridade para presidi-las, para governá-las, de modo que elas precisam, mesmo sendo iguais como ovelhas, mas precisam submeter-se a eles, sujeitar-se a eles, honrá-los, serem obedientes a eles, respeitá-los, dar-lhes duplicada honra a eles, como a palavra de Deus diz. Não por serem inferior, porque não são iguais, mas por conta da posição, aliás, da obra que eles realizam, por conta disso. Isso é difícil de entender, isso é difícil de entrar na cabeça de vocês, irmão, isso é bíblico, é muito simples de entender isso. Então deixa aqui essa palavra, meu querido, mais uma da série Desigrejados. Desigrejados e a função pastoral. Que Deus abençoe, espero ter podido ajudar no crescimento do conhecimento de vocês.